Olá, o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis recebe hoje Vivian Ritter e Ana Teves. Falaremos a respeito de emoções, de inteligência emocional e outras considerações. Sejam bem-vindas ao programa. Muito obrigada, gente. Hoje, com este tema que é bem desafiador, proposto por ti, pela Ana, que é fisioterapeuta, e a Vivian, que é professora de pós-graduação e hoje faz doutorado em filosofia. Então vocês têm uma cancha para falar a respeito disso, até porque quando se fala em cancha se fala em medidas, em limites. Vocês têm os limites, todos nós temos, falando a respeito de emoções, são limites impostos pela sociedade, pelas nossas condições emocionais, por nossa formação. Ana, em geral, tu consideras a questão da inteligência emocional extremamente essencial e tu achas que a inteligência emocional é deixada de lado por muitos? Não existe razão sem emoção, né? Para começar o assunto, eu acho que os dois têm que estar em equilíbrio. O que está difícil hoje em dia é a gente conseguir equilibrar essas duas relações, né? A sociedade impera muito em relação a isso. Eles querem respostas rápidas, mas respostas elaboradas como reações, né? O que eu percebo é que hoje em dia está se deixando esse lado emocional para trás, né? Hoje em dia muitas empresas estão buscando isso, né? Estão fazendo treinamentos, tentando retomar isso que foi perdido, mas falta muito para conseguir manter um equilíbrio entre essa inteligência emocional e racional. Tu achas que a Ana fala desse investimento de empresas, né? Apesar que eu acho esses investimentos tão superficiais, assim, com fins lucrativos, né? E para dizer que estão fazendo alguma coisa, até porque eu posso dizer isso com tranquilidade, é uma crítica, até porque já trabalhei em alguns cursos para empresas sobre inteligência emocional. Tu achas que está sendo deixado de lado essa questão da inteligência emocional e hoje há uma pobreza dessa inteligência? Eu como trabalho na área de arquitetura, design de interiores, e uma das minhas expertises é o design emocional, eu acabo vendo com outros olhos, assim, e me parece que hoje está mais em evidência essa questão do design emocional, assim, da arquitetura emocional, dessa questão de dar importância para as emoções, inclusive dentro da empresa, como a Ana falou, porque o nosso lado emocional, quer bem ou mal, ele acaba afetando as nossas atitudes, a maneira como a gente trabalha, a maneira como a gente vai conversar com um cliente, ele nos afeta. Então, eu acho que isso é uma questão que é muito importante dentro de uma empresa, dentro de um espaço. É aquilo que eu sempre trabalho muito, a questão desse espaço, do ambiente, a conversar com as pessoas, com os usuários. E que num primeiro momento, antes de se projetar um espaço, antes de se fazer um investimento numa empresa para falar de emoções, para trabalhar as emoções dos funcionários, é de fato perguntar que tipo de emoção que eu quero resgatar desse espaço, que tipo de emoção que eu quero que as pessoas tenham dentro desse espaço. Porque é diferente das pessoas, por exemplo, falarem, eu estou com uma sensação de raiva. Mas o que é uma sensação de raiva? Primeiro que não é sensação de raiva, é uma emoção de raiva. Então alguma coisa, sensação são os canais sensoriais, alguma coisa de alguma maneira fez com que essa pessoa sentisse raiva ou não sentisse vontade de trabalhar, ou o ambiente, a arquitetura interna dele, o design de interiores não está favorecendo esse trabalho, não está estimulando este funcionário. Ou enfim, então existe toda uma conversa do espaço com essas pessoas, né? Com o usuário do espaço. Então acho que no primeiro momento precisa se perguntar o que eu quero de resposta emocional das pessoas dentro desse espaço, seja uma empresa, seja um pub, seja, para a gente dar um exemplo em dois extremos, seja o design de interiores de uma funerária, o design de interiores de um pub irlandês. Então são diferentes espaços, são diferentes emoções. Então eu preciso me fazer valer dos conhecimentos para poder estar usando esse espaço, essa arquitetura, esse design todo de interiores para estar provocando a emoção que eu desejo neste usuário. Tu traz algo para o debate muito interessante, que é esta ambientação e as emoções. Vocês consideram importante, por exemplo, que, depois a gente vai um pouco adiante, mas que numa relação entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher, etc., também se consolide espaços onde eles estão? O que eu quero dizer? Por exemplo, tem gente que às vezes talvez confunda suas emoções
mas elas têm dificuldades com o espaço onde estão. Colocam um casal, há pesquisa sobre isso, né? Pega um casal e coloca num lugar apertado, extremamente escurecido demais, onde não pega sol, eles começam a brigar. E aí eles podem confundir, dizendo que eles não têm jeito, que eles não concordam, que eles não combinam, mas esse ambiente os incomoda. Então vocês acham que de fato nós necessitamos, tu disse que sim, obviamente, mas tu achas, Ana, que a gente necessita espaços que sejam agradáveis, que retirem de nós aquilo que alguém quis que fosse retirado? Eu acho que sim, mas eu acho que entra outra questão aí também. De que forma que a gente guarda lembranças, guarda traumas para nós? Muitas vezes o ambiente pode ser maravilhoso para qualquer pessoa, mas lá dentro daquele ambiente te traz uma lembrança de alguma outra situação que foi traumatizante. Verdade. Né? Aquele ambiente pode ser desagradável para ti e agradável para todos. Então é complicado falar sobre o ambiente em relação a isso. Claro, tem formas maravilhosas de você tentar alterar um ambiente, que seria mais o teu trabalho, né? Mas eu acho que essas janelas killer, que se chama, né, que são pontos de tensão que te trazem lembranças ruins, isso tem que ser trabalhado, não é só o ambiente ao teu redor. Acho que por isso que a gente começa já a fazer todo esse trabalho com uma etnografia, né? Com uma pesquisa de como que essas pessoas, esses usuários vivem. E quando for um trabalho, um projeto individualizado, por exemplo, eu vou fazer um projeto para a Ana, para um espaço que a Ana vai ocupar, isso já acontece desde o briefing, da primeira entrevista, já saber quais são os espaços que ela não gosta, ou por que ela pode desgostar de um tipo de cor, enfim, por problemas que ela já tem armazenado na memória. Ou seja, tudo que a gente armazena na memória também se inicia por uma sensação. Então eu posso começar a trabalhar de repente cores, né, aspectos visuais, auditivos, sensoriais, que façam com que a Ana, se for o foco o objetivo for esse, de desfazer essa sensação ruim assim com esse espaço, de tentar trabalhar isso, fazendo com que ela sinta outras coisas positivas assim dentro desse espaço, né? Que esse espaço possa conversar de uma maneira mais agradável com a Ana. E, por exemplo, tem muitas vezes que a gente vai a algum restaurante onde a comida nem sempre é muito boa e a gente volta no restaurante. Então, fazer com que esses espaços emocionais, pensados, né, com design emocional, possam criar uma relação afetiva com a gente, uma relação afetiva com o usuário. Como que eu posso fazer isso? Isso muitas vezes acontece e a gente nem se dá conta no dia a dia, né? Tem espaços que a gente gosta de voltar, porque ele é realmente muito agradável. E usando o exemplo de restaurantes, tem restaurantes que a comida é maravilhosa e que alguma coisa incomoda. Pode ser a cor da parede, pode ser o tipo de iluminação. Eu tinha uma pergunta para te fazer em outro programa e acabei não fazendo. Por que restaurante nenhum é claro demais? Jamais, parece que o claro demais tem a ver com hospital, com algo assim, eu não sei. A mesma coisa, as luzes brancas, parece que não combinam muito com restaurante, né? Quanto mais escuro, mais escuro, mais caro são também. Porque na verdade a gente acaba utilizando a iluminação branca, se a gente for fazer análise agora de tipos de restaurante, para redes de fast food. Quando o objetivo é que de fato as pessoas entrem nesse restaurante, comam rapidamente, comprem, comam e saiam rapidamente. Então, a luz branca ela é utilizada para estimular, para excitar o usuário. Então, ele chega e é aquela coisa que a gente falou anteriormente, ele não vai ficar confortável para ficar durante 1 hora dentro dessas redes de fast food que a gente conhece aí, McDonald's, Burger King, enfim, que todos usam iluminação branca. E o contrário disso é a iluminação amarela, uma iluminação mais branda, né? A gente está falando aí 3.000, 4.000 kelvins, que já vai para a iluminação branca até 8.000, que é aquela iluminação que chega a ficar quase azul, tão branca que chega a quase ficar azulada, que vai deixar as pessoas mais assim excitadas, mais estimuladas, que pode ser usadas também em restaurantes, em escritórios. No horário depois do almoço vai lá e intensifica a cor branca para deixar as pessoas com menos sono e produzirem um pouco mais. Uma e o restaurante, só para concluir, e o restaurante que usa a iluminação amarela é para ter todo esse comportamento dos usuários, que é ao contrário da rede fast food, ou seja, estou num restaurante francês, estou num restaurante mais aconchegado, é uma coisa que você vai... Inclusive, essa é a tese do meu doutorado, é o discurso do espaço, né, onde as pessoas vão criando genéricos delas mesmas para se comportar, porque nós somos os mesmos, e a gente cria um dublê da gente para se comportar diferente num restaurante francês e diferente num McDonald's, e a gente se comporta diferente. Ou seja, esse discurso não é verbalizado, não existe num restaurante francês placas onde diga assim, fala baixo,
óbvio. Né? Se comporta dessa agora, maneira. Agora tu está tocando em algo extremamente legal também, né? Agora, de fato, eu ia dizer o seguinte, bom, aí tem algumas coisas para dizer, mas a primeira é, pessoas que trabalham fazendo ambientes te procuram. Tu faz esse tipo de assessoria, há muita procura ou geralmente eles vão mais por uma outra coisa que eles aprenderam, né? A experiência, porque há toda uma ciência por trás disso. E tu trabalhas essa ciência, isso é legal. Mas não há muita procura do teu trabalho por outros profissionais como arquitetos, design de interiores, etc. É porque como em todas as outras áreas, né? Cada um sempre se sente bom o suficiente para não precisar pedir ajuda para outros colegas, mas isso eu acho até super interessante quando começar a acontecer uma parceria em termos de poder trabalhar juntos o designer de interiores, o arquiteto, o engenheiro civil, engenheiro eletricista, né, o light designer, para poder fazer um trabalho mais completo, assim, para poder oferecer e viabilizar esse sonho de um cliente, que é um espaço, enfim, bem projetado. Eu achei bacana esta questão vamos dizer, eu usar uma palavra que não é bem cabida, mas a autoridade do ambiente. No shopping ninguém entra correndo e assovia e grita. As pessoas andam numa serenidade. É isso que eu chamo dentro da minha tese de doutorado de discurso do espaço. O discurso, ele fala como a gente deve se comportar, né? Esse espaço, ele conversa com os pacientes, aproveitando a clínica aqui do Dr. Wilson Davis também, nas salas de espera. A gente já fez vários trabalhos sobre isso. O que as pessoas realmente precisam para ficar durante 1h30, 2 horas dentro de uma sala de espera? Que tipo de emoção que eu quero que essas pessoas tenham num espaço de clínica de cirurgia plástica, onde as pessoas já chegam ansiosas, seja porque não conversou com o médico ainda, porque é o dia da cirurgia, ou porque é uma pessoa que fez a cirurgia ontem. Ela também não sabe como ela vai ficar, ou seja, então esse espaço tem que ser um espaço que acalme, tem que ser um espaço mais relaxante. A gente não vai colocar luz branca nessa sala de espera, por exemplo, entende? Que tipo de cores que eu vou utilizar? Enfim, para tornar esse espaço mais agradável, porque sempre tem os familiares que acabam ficando durante 1 hora ou 2 horas dentro de uma sala de espera. Né? E todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa numa sala de espera, sem que isso esteja escrito. As pessoas entram, sentam uma do lado da outra, pegam uma revista, pegam água, se tiver café, tomam e perguntam para a secretária se vai demorar muito. Então é meio que uma coisa que vai acontecendo normal. Assim. Sim, muito bacana. Olha, eu acho que tu pode pegar uma assessoria pro teu... Com certeza. A clínica de fisioterapia também é super importante porque ela trata muito com a emoção do paciente. Esse paciente que chega, ele já chega debilitado emocionalmente. Né? Então como fazer com que ele possa realmente ficar mais estimulado, mais acreditado nessa recuperação? Tudo isso Ana, esta questão dos espaços, então obviamente tu já lida com uma outra questão, né? Muito própria, que é o toque, que é a sensação, e também parte muito pelo intuitivo, tu estás vendo ali, tá observando e trabalhando. Tu consegues, obviamente, entender muitas emoções de pacientes, ainda mais que tu já estás atendendo durante um tempo. Tu consegues fazer uma leitura disso e tu consegues, de alguma forma, com a tua função, com as mãos, com os aparelhos que tu tens, tu consegue lidar com a emoção de alguém, tu consegue fazer um feedback com essas emoções? Sim. Normalmente os pacientes, quando nos procuram, as reações são muito parecidas. Né? Inicialmente eles estão um pouco assustados, porque não sabem o que a fisioterapia faz, ou estão desmotivados por já terem procurado outros tratamentos que não funcionaram. Então agora o médico me mandou fazer a fisioterapia. Né? Então, inicialmente a gente tem que propor um acolhimento para essas pessoas. Né? E é nesse acolhimento que a gente vai começar a fazer com que elas tenham, além de respeito, se sintam seguras no espaço que elas estão e se sintam seguras diante de ti também. Né? Porque afinal de contas ela tá colocando o corpo dela, né, para que seja trabalhado. Ela está colocando para mim o que ela tem de mais importante. Né? E devolver para ela a função, voltar a caminhar, tirar a dor. Né? Nossa, isso é fantástico. E a gente vê cada etapa, como vai mudando o sentimento, como a gente vai conseguindo interferir nessas emoções da pessoa. Né? O primeiro, segundo dia, tô mais ou menos. O segundo dia, doutora, cheguei e já estou conseguindo fazer isso.